Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, gente, hoje a gente vai trazer aqui um tema super interessante, super necessário para você que é estudante de psicologia, para você que é profissional de psicologia, né, que tem uma paixão, que iniciou aí no percurso em direção à abordagem gestáltica, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre corpo e gestalterapia. Vamos entender aí o que a abordagem gestáltica tem a nos ensinar sobre essa temática que é tão necessária e tão importante a gente saber enquanto profissional da saúde, né? Sendo que a gente falou desde o começo que saúde envolve essa integralidade, que saúde envolve o corpo, né? Então não tem como a gente estar isolado, separado, fragmentado disso. E eu quero iniciar aqui esse vídeo, né, minha fala, pontuando o Jorge Ponciano, que ele traz uma frase super bacana e eu acho que dá abertura para a nossa fala, que ele fala o seguinte: o que transforma o mundo não é o que eu penso. O que transforma o mundo é o que eu sinto. Né? Então, vamos pensar um pouquinho, né, sobre esse sentir humano. Hoje, eu quero levar minha fala para além da racionalização, levar minha fala para além do cognitivo e trazer esse sentir. Esse sentir que envolve esse corpo, essa experiência, né, esse campo de sentidos, essa nossa construção enquanto organismo, enquanto ser humano, né, e de início trazer que nós estamos no mundo, nós nos construímos no mundo, estamos aí nesse processo de campo, né, esse campo, esse conceito, essa dimensão, essa compreensão que é tão necessária para a gente perpassar pelas outras temáticas que envolvem a abordagem gestáltica, né, esse campo que fala sobre organismo, ambiente, esse organismo que também é corpo. Então, mais uma vez, a gente traz esse integral, essa integração, esse si mesmo, né? Trazendo esse mesmo enquanto sentido, enquanto corpo, enquanto agir, enquanto movimento, enquanto expressão. Então, a gente traz aqui não é somente um corpo fisiológico, a gente não traz aqui somente essa biologia, né? Somente esse corpo físico, material. A gente traz aqui o corpo vivido. A gente traz a corporeidade. A gente conversa com a fenomenologia, que é uma filosofia tão necessária para a construção dessa abordagem gestáltica. Então, hoje a gente fala de sentir. Hoje a gente fala de sentidos, de expressão, de ser humano e de ser integral. Então, assim, eu sempre me perguntei, né, acredito que nós todos, caminhando aí nesse percurso da psicologia, o que é esse eu, o que é esse si mesmo. E tivemos sempre uma fala muito dicotômica, né, o meu corpo, os meus olhos, a minha boca, meu cabelo. Né, a gente acaba separando esse mental desse físico, esse mental desse corpo. E essa dicotomia que a gente tanto quer quebrar na Gestalt terapia. A gente não fala que é corpo, que é meu corpo, de ter um corpo, a gente fala de ser. E quando a gente traz esse ser, a gente fala de integralidade. Então, assim, agora eu peço que você tente se esvaziar, né? Faça essa redução fenomenológica, de trazer não um corpo que é teu, um corpo de ter, algo possessivo, mas um corpo de ser presença, um corpo de ser experiência, um corpo que é você. Então, quando a gente traz essa visão de campo, a gente traz organismo-ambiente. A gente traz que nós somos essa interação, essa experiência que se constrói no aqui e agora a partir dessa interação com o meio. E quando a gente fala de interação, a gente fala de corpo. Então, eu te convido, né, a pensar sobre a relação terapêutica, sobre a relação de cuidado. Eu te convido a trazer essa ideia de corpo além de uma teoria, mas trazer na prática, trazer essas sensações, trazer essas emoções, trazer esse sentir. Né? Então, inclusive, um conceito bem interessante que a gente já falou aqui, que foi sobre a awareness. A awareness, esse fluxo de awareness, fala exatamente sobre essas sensações. Esse fluxo de awareness fala sobre seu corpo que experiencia nessa fronteira de contato. Né? Então, assim, para que a gente cresça, para que a gente satisfaça nossas necessidades, para que a gente se autorregule, para que a gente entre no processo de homeostase, nessa dinâmica de homeostase, é necessário o primeiro passo de estar awareness, de ter essa awareness.
que seria exatamente esse dar-se conta, essa consciência que é pré-reflexiva, essa consciência que é anterior ao intelectual, essa consciência que é anterior à racionalização. Né? Então, quando eu falo de awareness, eu falo de um corpo que sente, de um corpo que afeta e que é afetado, de um corpo que vê e é visto, de um corpo que percebe e é percebido. Quando eu falo de awareness, eu falo sobre órgãos de sentidos, eu falo sobre sensações, sobre ver, sobre pegar, sobre sentir. Então, em qualquer situação no mundo, no processo de entrar em contato com esse mundo, né, que a gente já falou sobre o que é esse contato, nesse contactar o mundo, onde a gente satisfaz nossas necessidades, onde a gente se constrói, onde a gente cresce, onde a gente se equilibra, e onde a gente também está desequilibrado, onde também a gente é falta, nós precisamos dessa consciência pré-reflexiva. Nós precisamos nos dar conta do que estamos sentindo. Visto que acontece que cada vez mais nos vemos distante do nosso corpo, distante de nosso ser no mundo, distante de nossos sentidos. Né? Então, quando a gente fala de relação terapêutica, a gente fala de corpos. Corpos que sentem, corpos que têm sua fisiologia, têm sua biologia, mas que também têm sua dinâmica, sua dimensão, sua condição de ser existente. Corpo que também é sociocultural. Antes de falar sobre corpo, eu preciso perceber esse corpo no social. Eu preciso perceber esse corpo nessa cultura, nesse tempo. Né? Então, vamos imaginar qual é a visão social de corpo que a gente tem hoje. O que a sociedade ela constrói enquanto representação, ela constrói enquanto simbólico, ela constrói enquanto hábito, ela constrói enquanto símbolos, perpassa, nos atravessa. Né? Então, não tem como a gente falar e perceber esse cliente que é corpo sem perceber essa sociedade no qual o organismo está implicado. Então, vemos o corpo enquanto biologia, fisiologia, que tem o seu metabolismo. Vemos o corpo enquanto existente, um ser existente, que é singular. E vemos o corpo enquanto social, enquanto cultural. Um corpo que ele tem suas representações, seus sentidos dentro dessa cultura. Então, a visão de corpo, alguns anos atrás, não é a mesma visão de corpo hoje. E um exemplo claro que a gente pode trazer aqui é a representação do corpo feminino. A gente vê o quanto esse corpo feminino ele está inserido em padrões. O quanto a gente olha esse corpo a partir das representações socioculturais. E o quanto isso repercute nos nossos próprios sentidos enquanto corpos femininos. Então, hoje a gente vai falar sobre corpo. E quando a gente fala sobre corpo, a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre sentidos, a gente fala sobre ser no mundo, a gente fala sobre ajustamentos. Você, enquanto psicoterapeuta, é necessário que você se atente a esse corpo que está ali nessa relação. Você que é corpo em contato com esse corpo do outro. Você que é corpo em contato com essa experiência do outro. Tanto na ação comum, né, no seu fundo comum, que a gente tem movimentos comuns com esse outro, a partir da nossa história cultural, né, da nossa sociedade, da nossa construção, dos nossos encontros. Então, a gente tem compartilhamentos com esse outro, mas também temos as nossas alteridades, também temos as nossas experiências, as nossas diferenças. Então, você, enquanto psicoterapeuta, precisa encontrar-se com esse corpo do outro. Esse corpo que é o ser do seu cliente. Você, nas suas memórias corporais, nas suas sensações corporais, precisa se conectar à experiência corporal desse seu cliente. E algo bem importante, né, que a Mônica Allen fala, é que a gente precisa resgatar esse movimento, essa experiência sensível desse seu cliente. Porque o que acontece é que muitas vezes esse cliente, ele chega na relação terapêutica somente racionalizando, somente trazendo esse intelectual,
né, trazendo esse cognitivo, falando puramente por falar, escolhendo certas palavras. Não que a fala não seja necessária, a fala é importante. Ela é uma expressão. Mas é preciso olhar esse conjunto, essa integralidade, essa integração desse organismo. O que essa fala está trazendo e o que essa expressão corporal está manifestando. É por isso que a gente tanto fala, nós enquanto orientados aí pela abordagem gestáltica, que numa relação terapêutica precisamos olhar esse outro e sua expressão corporal. É preciso que você se atente ao tom de voz desse cliente. O que representa esse tom de voz? Em que momento ele está mais alto, ele está mais baixo, o tom de voz está sem energia, as expressões faciais desse cliente, esse corpo encolhido, está expandido, né? O que está ali, o que esse cliente ele está expressando nesse campo, nessa vivência dessa relação terapêutica. Nesse campo onde emerge essa experiência subjetiva, essa experiência intersubjetiva entre terapeuta e cliente. Então, é preciso fazer essas pontuações. Né? O seu cliente, ele está trazendo, dizendo que está, exemplo, né? Algum exemplo que a gente pode trazer. O seu cliente, ele está falando que está tudo bem, né? Melhorou muito, está bem, que hoje não tem muito o que falar, mas ao mesmo tempo, ele está diferente das outras sessões. Ele está encurvado, ele está meio cabisbaixo, né? E você vê que a fala está trazendo algo, mas que o corpo está se expressando de outra forma. Então, nós, a partir das nossas experiências corporais, das nossas experiências profissionais, a partir das nossas experiências pessoais também, porque a gente está se construindo aí no mundo, então nós temos nossa visão a partir dessa construção do mundo, né? Então, a gente já tem um simbólico do que está encurvado. E esse simbólico é uma construção social, cultural, onde a gente, a pessoa que está encurvada tem um sentido ali. Né? Então, assim, a partir dessas nossas vivências, dessas nossas experiências, a gente intervém nessa relação com esse outro. Você diz que está bem, mas eu noto algo diferente em relação às sessões passadas. Você está encurvado, você está cabisbaixo. Né? Então, assim, fazer essas pontuações, fazer essas intervenções, quando você achar que realmente é necessário. Quando isso realmente favorecer a awareness desse cliente. Como é que você está se sentindo? Como é que você está sentindo o seu corpo nesse momento? Qual é a imagem que você tem do seu corpo? Por que quando você fala de determinados assuntos, sua voz parece que perde força? O que você está sentindo? O que você sente nessa expressão verbal quando você fala sobre isso? Então, assim, é necessário que a gente esteja atento a esse corpo que se expressa, a esse corpo que vive, a esse corpo que está ali nessa relação com você, e sempre trazendo que essa relação, esse campo, diz também sobre você. O que se expressa, o que emerge nessa relação entre você e o outro. Então, é por isso que a gente fala tanto sobre a importância de você se reconhecer, você reconhecer suas emoções, você reconhecer seus sentimentos, suas sensações, como está o seu corpo em relação também com esse outro. Você reconhecer o seu modo de ser terapeuta. É por isso que a gente tanto fala aqui sobre criatividade, sobre autonomia, sobre se utilizar da teoria, se construir através dessa teoria enquanto profissional, mas também reconhecer sua singularidade. Reconhecer sua expressão enquanto psicoterapeuta. Sua forma de agir, o seu manejo nessa relação, depende de toda a sua vivência, dos seus fundos, dos seus ajustamentos, de suas experiências e de suas experiências em contato com esse cliente. Então, antes de tudo, se olhar enquanto corpo, enquanto integral, enquanto ser de vivência. Se perceber enquanto corpo. Quando eu peço que você pense, se projete nesse futuro, que você fale sobre os seus planos, que você, psicoterapeuta, fale como é que você quer estar se sentindo nessa relação com seu cliente no futuro. Ou eu peço que você resgate algumas memórias
dessa relação com esse cliente, quando eu peço que você faça isso, você se vê enquanto corpo. Você não vê só sua mente nessa relação. Ou você não vê só o seu corpo nessa relação. Você enxerga, você sente esse corpo vivido, porque é através desse corpo que a gente faz contato. Então, assim, é super necessário você ter essa dimensão, você ter essa compreensão do que é corpo, da nossa integralidade, da nossa integração, para que você se reconheça enquanto corpo e reconheça também a experiência desse outro enquanto corpo. E é nosso papel resgatar, facilitar para que esse cliente resgate a sua expressão sensível. Então, quando a gente fala de corpo, a gente fala de movimento. E o movimento é o que acontece na relação com o seu cliente. Está acontecendo um movimento. O corpo ele está se expressando. É o corpo que manipula. É o corpo que contacta. É o corpo que vai buscar satisfazer nesse meio as nossas necessidades. Então, olharmos esse cliente só através desse relato verbal, só através desse pensamento, da mente, desse aspecto mental, nós estamos fragmentando o organismo que a gente tanto fala que é integral. Que a gente tanto fala que é total. Então, assim, perceba aí sua prática profissional. Quantas vezes você esteve atento a essa expressão corporal desse cliente? Essa awareness, que é um conceito tão necessário na Gestalt terapia. Falar de awareness é falar de corpo. É falar de consciência sensitiva. É falar dessas sensações. É falar desse corpo que se expressa, que se sente nesse momento presente, nessa experiência para esse outro. O que acontece é que muitas vezes interrompemos nosso fluxo de awareness. O seu cliente muitas vezes interrompe o fluxo de awareness dele. Muitos clientes vão chegar na clínica, nessa relação terapêutica, com o seu fluxo de consciência interrompido. Ele não sente, a gente não fala que a awareness é sentir, o sentir tem o excitamento, tem a formação de gestalt. Então, esse cliente, muitas vezes, chega sem sentir-se. Muitas vezes, ele está dessensibilizado, que é aquele bloqueio de contato que a gente falou no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores. Está dessensibilizado, ele não se sente nessa experiência, nessa fronteira de contato. Se ele não se sente, ele acaba exercendo contato muito fraco. Ele não está ali presente. Ele muitas vezes tem tensões. Porque ele não consegue se sentir essa afetação dessa experiência. Não consegue ter esse fluxo de excitamento. Por quê? Porque existem muitas gestaltes fixadas, inacabadas, cristalizações nesse fundo, e ele não consegue ser fluido para que construa novas gestaltes. Então ele acaba ficando ali preso, ficando ali com os movimentos repetitivos, ficando com movimentos de contenção, porque ele não consegue fluir. Seu cliente não consegue formar novas gestaltes, não consegue satisfazer as necessidades para fechar as gestaltes. Então está cheio de gestaltes abertas e cristalizadas. O que muitas vezes impede esse contato com esse corpo. Ele não consegue ter essa awareness. Porque está tudo cristalizado, está tudo fixado, ele não consegue se sentir. Ele não consegue perceber a experiência desse seu corpo. E aí é que chega nosso papel enquanto psicoterapeutas. Resgatar, juntamente com esse cliente, essas emoções que estão impedidas de se expressar. Esse movimento de ser sensível, de ser emocional. A gente acaba ficando somente nesses movimentos mecânicos, automáticos, repetitivos, porque a gente ainda não está pronto, não tem um autossuporte para lidar com os nossos ajustamentos disfuncionais, com as nossas dores. E aí ficamos cada vez mais distantes de nós mesmos. Então, eu quero falar aqui sobre sentir. Eu quero falar aqui sobre desnudamento. Eu quero falar aqui sobre você perceber-se enquanto corpo. E fazer com que esse cliente, facilitar para que esse cliente também se perceba enquanto corpo. Você que vai facilitar esse processo do cliente, está se percebendo realmente enquanto integral? É algo que a gente tem que refletir.
É algo que a gente tem que compreender. Porque somos esse movimento de corpo, de corporeidade, de expressão. É através dessa ação motora que a gente assimila, que a gente se move, que a gente manipula e que a gente é no mundo. Então, para facilitarmos esse contato desse cliente com o seu corpo, com as suas emoções, com suas sensações, com o funcionamento dessa ação motora dele, com o que ele sente, é preciso também nos reconhecermos enquanto experiências corporais. É preciso reconhecermos enquanto corpo que tem sua fisiologia, enquanto corpo que tem seu material, mas também tem sua singularidade, também tem seu contato com o mundo, também tem sua história, tem o seu contato com a cultura, como nos enxergamos enquanto corpo, também está atravessada pela essa representação corporal social, nos sentidos que se constroem através desse corpo. Né? Então, assim, que possamos pensar sobre isso na nossa relação terapêutica com o nosso cliente, para que a gente não acabe somente fragmentando, reforçando essa dicotomia. Porque pensar quantos clientes vão chegar na clínica te dizendo assim, olha, eu sei que eu sinto isso, eu sei que eu tô com dor no estômago, ou que eu tô com ansiedade, porque eu tenho problemas com a minha família. Quantos clientes vão chegar te falando isso? E aí você diz, meu Deus, ele sabe agora o que eu vou fazer, qual é o meu papel, se ele sabe por quê. A nossa questão, enquanto psicoterapeutas gestálticos, não é saber o porquê. É saber o como. Como se construiu esse funcionamento. Como esse cliente se sente. Como ele exerce contato com o mundo. Como está o seu fluxo de awareness. Como ele se ajusta. Como ele está consciente do seu próprio processo. E quando a gente fala de consciência, não é só consciência cognitiva. Não é só consciência reflexiva. É uma consciência de corpo, de sentido, de sentir. É uma consciência integral, é uma awareness. Por isso que é tão importante a gente questionar, né, esses conceitos, essas visões, essas formas repetitivas de relação terapêutica. A gente está ali com o outro que é singular, com o outro que tem sua singularidade, com o outro que está ali nesse encontro com você. Então, é necessário que essas experiências, elas se encontrem, se conectem. Esses fundos se conectem para que faça emergir essa experiência espontânea. Para que esse movimento aconteça, para que esse cliente retome o seu fluxo de awareness, retome esse seu fluxo de excitamento, e aí que ele consiga entrar nesse processo de homeostase. Não é dizer que estaremos com todas as nossas gestaltes fechadas, acabadas, estaremos com todas as nossas necessidades satisfeitas. Não. A gente precisa reconhecer também a nossa desarmonia, porque a nossa desarmonia ela é necessária para o nosso processo de crescimento. Então, a gente tem nossa desarmonia, temos nossas frustrações, mas a gente vai partir em busca de um ajustamento mais saudável e mais criativo. Né? Então, assim, eu te convido a pensar sobre esse corpo que está ali na relação terapêutica contigo. Eu te convido a pensar sobre esse corpo que é você, enquanto psicoterapeuta. Esse corpo que tem suas experiências e que se constrói. Você tem sua forma de fazer psicoterapia. Você tem sua forma de agir, de se movimentar nessa relação. E é preciso que você descubra essa sua forma para que você consiga estar aberto ali com o outro, para que essa relação seja espontânea, porque é nessa espontaneidade que a gente consegue construir esse crescimento. Então, assim, eu te convido a fazer um exercício para que você se perceba enquanto ser no mundo. Porque para você perceber essa integração desse outro, essa corporeidade desse outro, que a gente já falou que corpo é essa integração, esse movimento de ser no mundo, de ser social, cultural, histórico, biológico, singular, de ser afetado, para que você realmente consiga compreender toda essa dimensão, eu te convido a fazer um exercício de integrar-se. Eu reuni aqui
alguns materiais bem simbólicos que eu acredito que me represente. E que é necessário, né, que eu percebi com o tempo, que esses elementos ajudam na construção do meu modo de ser psicóloga. Eu trouxe de início esse livro, né, da Clarice Lispector. Já li outros dela, mas esse livro me tocou muito. Né? Então, assim, essa escritora, que foi tão necessária no meu processo de ser humano e no meu processo acadêmico, essa escritora que é cheia de awareness na sua escrita, né? Que traz a sua escrita enquanto ajustamento, que traz a sua escrita enquanto awareness, enquanto autorregulação, enquanto transformação, né? Enquanto crescimento. Eu trouxe também esse meu caderno, que é só para representar, porque eu tenho outros, inclusive tenho escritas também online, para representar o meu processo de escrita, né? Que desde o início, há muito tempo, eu escrevo como uma forma de ajustamento criativo. Agora eu sei que é como uma forma de ajustamento criativo. Que em determinadas situações eu tinha que me ajustar, né? E eu me ajustava dessa forma, através da escrita. A escrita sempre foi uma forma de me perceber no mundo, sempre foi uma forma de resgatar meu ser no mundo, minhas questões e minhas potencialidades. Através da escrita eu ressignifiquei, eu me transformei e eu me utilizei da minha criatividade para construir minha saúde. Eu trouxe esse álbum com algumas fotografias, né? Somente para representar que aqui são minhas vivências, aqui são minhas histórias, minhas experiências. Tem as minhas relações, as relações de mais sentido na minha vida, da minha família, das minhas amizades, né? Então, assim, é representativo das minhas vivências, dessas minhas experiências de ser com o outro. E eu trouxe também tinta e um pincel, né, para representar também o meu processo de fazer arte. Eu sempre fui ligada com esse processo artístico, de pintar, né, de desenho, a construção, os traços enquanto construção de sentidos, a tinta. E eu trouxe também essa imagem, que é só um esboço, né, da representação, não sei se vocês conseguem ver, da representação do que eu tinha em mente, né, que eu ainda vou dar essa continuidade. Mas eu trouxe aqui para representar também tanto o meu processo de desenho, né, que como eu disse, eu sempre tive uma proximidade com esse desenho, mas também eu trouxe para resgatar algo que eu percebi quando eu comecei a ler sobre o processo corporal, sobre reconhecermos enquanto totais e integrais. Esse desenho representa uma borboleta saindo aqui, né, dessa região, da barriga, do estômago, da figura, né, dessa mulher, que de alguma forma é a representação que eu fiz de mim mesma. E aí é uma história que eu sempre senti muitas dores de estômago. Né? Durante o meu processo de ansiedade, inclusive, era algo que eu sentia muito. E aí foi um órgão que me marcou muito, eu enquanto corpo. Eu desenhando o meu corpo e de dentro dele saindo esperança, saindo uma transformação, justamente do lugar onde eu mais sentia dor. Né? Então, assim, depois de ler o processo corporal e de olhar para esse desenho, eu comecei a perceber o quanto os sentidos que nossos corpos carregam. Os sentidos da gente falar de que toda doença é psicossomática. Os sentidos da gente entender que todo adoecimento, ele é vivo e ele é dentro desse corpo. Ele é corpo. Né? Então, assim, nosso corpo anuncia, nosso corpo vive, nosso corpo experimenta, nosso corpo se movimenta. Né? Então, assim, para que eu consiga entender meus ajustamentos, meus adoecimentos, eu preciso me ver enquanto corpo. E é esse o processo que a gente precisa fazer com esse outro, nessa relação terapêutica. É esse o processo que a gente precisa fazer com esse cliente que nos chega trazendo dores, né? E além disso, não somente com esses que trazem dores físicas, mas também com aqueles que não conseguem se sentir. Com aqueles que muitas vezes estão se movimentando de forma totalmente inexpressiva porque não conseguem sentir o seu fluxo de awareness novamente. Não conseguem sentir-se enquanto corpo. Não conseguem entrar em contato com suas dores. Né? Então, é um tema que perpassa tudo que a gente já falou aqui. Então, nosso papel ao trabalharmos com essa awareness corporal, trabalharmos com essa experiência corporal, é pensarmos que todo adoecimento ele está implicado nesse ser que é corpo. Pensarmos que as transformações também
e as mudanças, os nossos recursos, também potencialidades, está nesse corpo, é corpo, pensarmos o quanto esse corpo ele é sociocultural, né? Então as demandas que nos chegam vai trazer essa sociedade, vai trazer essa cultura, vai trazer esse tempo, e pensarmos o quanto esse processo de experimentação, de sentir, de se expressar, resgata a nossa pele, resgata os nossos órgãos, resgata todo o nosso metabolismo, a nossa expressão de ser no mundo. Então, nos movimentamos com esse corpo e também com esse corpo construímos nosso processo de ser saudável. Então, toda psicoterapia precisa resgatar essa corporeidade. Toda psicoterapia precisa resgatar esse ser que sente. Porque, como já disse o nosso Jorge Ponciano, o mundo ele não se transforma com pensamento. O mundo ele se transforma com sentir. E que a gente entenda nossos sentidos. Que a gente se perceba enquanto corpo. Que a gente consiga fazer com que esse nosso cliente retome seu fluxo de awareness. E sinta o quanto essa experiência corporal ela é necessária para o seu processo de saúde.